Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é o Evangelho de São Marcos, no capítulo 12, versículos de 38 a 44. E eu gostaria de partilhar parte deste Evangelho com você a partir do versículo 41, que diz: Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Gostaria então de partilhar parte por parte aqui destes versículos com você. Jesus estava no templo. E aqui eu acho interessante destacar o seu olhar observador. Tudo aquilo que a multidão fazia, Jesus observava, mas ele olhava também aquilo que individualmente aquela multidão fazia. Cada pessoa que chegava ali e fazia a sua oferta no tesouro do templo, Jesus conhecia pessoalmente. Individualmente, ele emitia um juízo, obviamente, porque tudo ele conhece. Enquanto ele observava que a multidão se aproximava e fazia suas ofertas, e dentro dessa multidão, muitos ricos chegavam e ofertavam grandes quantias, aqui ele observa uma pessoa. Ele observa aquela mulher que chega com 2 moedas, que não tinha valor quase nada, como diz o Evangelho, e ali ela faz sua oferta. A oferta daquela mulher era totalmente diferenciada. Mas a gente pode se enganar, achar que o valor aqui está no fato dela se destacar por dar 2 moedas e pronto. Já bastava para a prática da sua fé ali no templo. Não é bem por aí. Um segundo momento que me chama a atenção é a escola do discipulado. Aqui Jesus chama os discípulos diante da situação que ele acabara de ver, presenciar, daquela pobre viúva. E aí ele diz: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereciam esmolas. Jesus estava ensinando os discípulos. Primeiro ele observava como era que se comportava cada pessoa naquela multidão. E ele reconhece naquela mulher uma boa atitude. Para ensinar os discípulos neste caminho de conduta santa, então ele chama para junto de si os discípulos, e aí ele mostra o fato. Vejam a pobre viúva. Ela deu mais do que todos os outros que ofereciam esmolas. Por quê? Porque todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Ora, o caminho que os discípulos deveriam trilhar era o caminho do despojamento, da entrega de vida. Eles iam viver uma vida de pobreza, mas aquela aparente pobreza da viúva estava sendo apresentada para eles como uma riqueza muito superior à de muitos que possuíam grandes quantidades e devolviam grandes quantidades. O que nosso Senhor está querendo ensinar aqui para os discípulos com o óbolo da viúva
é que a vida cristã iria consistir em dar não somente aquilo que nós podemos dar, mas consiste em empobrecer-se cada vez mais, no sentido de sacrifício, de entrega, de devolução a Deus de tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos. Portanto, não há um elogio em relação às duas moedas que não valiam quase nada. Há um elogio aqui na oblação daquela viúva. Aquilo que ela estava dando era o que iria lhe faltar, inclusive para a sua sobrevivência. Mas aquilo refletia um ato de pobreza, de despojamento, de disponibilidade da sua fé. Meus queridos irmãos e irmãs, nós também somos chamados a esta entrega. Entrega total da nossa vida a Deus. Todos os dias, em qualquer situação, nós somos chamados a crer na sua providência. E haja o que houver, nós devemos estar prontos para crer que Ele nos sustenta. O que nós temos pode ser de valor assim incalculável para Deus. Qual é a situação que você está vivendo? Qual é o sacrifício que você tem para ofertar a Deus? Até quanto você está se entregando, você está se dando a Deus? Qual é o seu apego ou o seu desapego a Deus? Vamos pedir esta graça de hoje, de como esta viúva não entregar aquilo que nos sobra simplesmente. Vamos pedir ao Senhor a disponibilidade de coração para entregar tudo aquilo que nós temos. E fazer isto por amor a Ele, e não por uma aparência, por uma amostração, como muitos ricos aqui no templo faziam. Entregavam para ser vistos. Aquela mulher entregava com fé. Ela ali queria agradar a Deus na sua vida religiosa. A quem nós estamos querendo agradar com a nossa entrega e quanto é mesmo a nossa entrega diante do grande sacrifício que nosso Senhor fez por nós, morrendo no alto da cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.